Boa noite, Igreja Jardim Icaraí. Novamente estamos aqui com essa oportunidade de expressarmos a palavra de Deus. Já tivemos um culto desta manhã, um culto abençoado, e a igreja, como sempre, ela vai de fé em fé, ela vai crescendo, ela vai cumprindo o propósito que, afinal, Deus tem para mim, tem para você. O nosso reino não é o reino aqui deste mundo. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele declarou: olha, o meu reino não é o reino deste mundo. Nós estamos num outro reino. Essa consciência da igreja de saber quem nós somos, aonde nós estamos, inclusive. Nós estamos em Cristo Jesus. Essa é uma vitória maravilhosa. A palavra de Deus nos diz que o mundo, ele jaz no maligno, mas a igreja do Senhor, ela não é o mundo, ela não está envolvida. Quando a palavra nos diz lá, e eu estou declarando para você, 1 João 5,19, quando exatamente João ele usa essa expressão, sabemos que somos de Deus. Então ele começa esse versículo dizendo: olha, nós sabemos que somos de Deus. Por que nós somos de Deus? Porque somos filhos de Deus. E nós, se tivermos essa consciência de quem nós somos em Deus, nós podemos nos separar, nos distanciar, sabe, realmente daquilo que no final do versículo João diz: o mundo ele jaz, ele está enterrado no maligno, no mal, mas nós não, nós somos a igreja. Portanto, o nosso reino não é esse reino, é um outro reino. Nós estamos num reino muito acima. Não que nós, pessoalmente, tenhamos de nos considerar muito acima de coisíssima nenhuma, não é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos falando da consciência que nós temos de quem nós somos em Cristo Jesus. Nós sabemos que tudo foi uma conquista que Ele fez por nós. Nós estamos no mundo, humanamente falando, a nossa alma também, ela ainda precisa ser trabalhada, e a forma dela ser aperfeiçoada, transformada, é pela palavra. Que hoje seja mais um dia de nós avançarmos nesse processo de modificar, de transformar a nossa alma. Mas nós não somos do mundo, definitivamente, olhando do lado espiritual, nós não estamos nesse mundo. Nós precisamos sim aprender a como deslocar, como descolar do mundo. Como eu falei, pelo Espírito nós já recebemos, nós já fomos recriados. A nossa velha natureza ela já acabou, não existe mais uma velha natureza. Nós somos novas naturezas, e essa consciência da nova natureza que eu quero enfatizar nessa noite para você. Está lá em Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 4, a palavra nos diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, tudo foi feito pela misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Ele nos amou primeiro, e aí ele nos concedeu a forma, nos concedeu a maneira de nós sairmos realmente desse nível que o mundo está. E o mundo, a cada dia mais, ele se desgasta, ele se deteriora, mas nós estamos seguindo, porque há um propósito, há um plano de Deus. Em Efésios, no capítulo 2, no versículo 5, diz assim: estando nós mortos em nossos delitos. Glória a Deus por isso. Essa foi a obra da cruz do Calvário. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Por isso que eu repito, nós não estamos aqui querendo nos envaidecer e dizer que nós estamos fora desse sistema do mundo.
pelos nossos próprios méritos, não tem mérito nenhum nosso, é tudo a obra que o Senhor fez por nos amar primeiro. Ele nos fez com que nós estivéssemos mortos agora para todos os nossos delitos e nos deu uma vida juntamente com Cristo. Ele é a própria vida. É através dessa vida que, pela graça, você e eu somos salvos. E lá no versículo 6 diz: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar, aleluia, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por isso é que eu estou dizendo que o nosso reino, assim como o reino do Senhor Jesus Cristo, não é esse reino da terra, não é esse reino do mundo, mas nós estamos numa outra posição, precisamos ter essa mente renovada pela palavra, para nós termos um entendimento perfeito de tudo que nós estamos passando, tudo aquilo que está acontecendo no mundo. Nós não podemos nos misturar, nós não podemos ser puxados para baixo. Nós temos de, pela fé, pela prática da fé, pelo exercício da fé, declarar cada dia: nós não somos deste mundo, aleluia. 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 3, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Claro, nós ainda estamos na carne, nós ainda andamos na carne, como Paulo fala tão apropriadamente para a igreja de Corinto. Mas ele diz: olha, mas nós não militamos segundo a carne. E ele continua: porque as armas da nossa milícia não são carnais. Então nós não temos de brigar com o homem carnal, nem nós usando a nossa força física, e muito menos agredindo ou desconsiderando as pessoas que ainda não têm esse entendimento, porque ele nos diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Fortalezas, aqui ele está falando de pensamentos arraigados na nossa alma. Esses pensamentos que, para nós destruirmos essas fortalezas, anulando os sofismas. Sofismas são enganos que o inferno, e nós sabemos disso, que a intenção dele é enganar, e principalmente enganar a própria igreja. A igreja não pode mais ser enganada, não pode mais andar pela direção levando para as trevas, porque nós já fomos desarraigados do reino das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. E lá em 2 Coríntios 10, 5, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Esse é um exercício, como eu estou falando desde o início, nós precisamos exercitar. É um exercício que precisa ser praticado, colocado em evidência, em prática cada dia das nossas vidas. Nós temos de levar cativos à obediência de Cristo todo pensamento, toda dúvida, tudo aquilo que é contrário à clareza da palavra de Deus, a essa iluminação que a palavra nos traz, de mostrar o caminho. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o que nós estamos falando é que Jesus, ele já veio, ele é esse caminho, ele já abriu um caminho, uma nova perspectiva para nós. Por isso, nós estamos com alegria compartilhando essa palavra. Jesus já fez por nós. Pela fé, temos simplesmente de receber. Temos de receber. É muito bom. Nós estamos aqui na Tijuca,
é, e vamos constantemente, já há alguns anos que nós atravessamos a ponte, eu e a Neide, com muita alegria, para estarmos aí junto aos nossos irmãos em Jardim Caraí. É uma bênção para nós. Eu vou dirigindo ali com atenção no trânsito, atravessando a ponte, e a Neide vai ao meu lado de carona. Ela que confia aqui no motorista, ela vai tranquilamente ali, olhando a paisagem, ela vai comentando comigo: olha lá o Pão de Açúcar, olha o bondinho, está subindo, o outro está descendo. E aí olha os aviões que estão subindo e aterrissando lá no Santos Dumont. Olha que cada paisagem, cada coisa maravilhosa, que oportunidade nós temos de ter essa liberdade de ir e vir, e ao mesmo tempo nós podemos apreciar essa natureza tão maravilhosa que Deus criou e disponibilizou para nós. Então nós temos de ter essa alegria de nós estarmos aqui na Terra, vivendo realmente no mundo, mas não envolvido, olhando só as coisas boas que o mundo pode nos oferecer. E um dia ela me chamou a atenção quando ela comentou comigo: olha, quantos navios, talvez até por essa situação que o mundo está passando, quantos navios ali parados, ancorados, simplesmente navios ali que deviam estar exercendo uma função, deviam estar viajando em atividades que deveriam trazer empregos e recursos e movimentar uma economia, mas isso tudo que o mundo, e volto a dizer, o mundo, os céus não estão em crise. O céu não está em crise, o mundo está em crise. E isso é visual, isso a gente percebe a cada dia que a gente atravessa a ponte. E um dia ela comentou comigo: aquele navio ali tão grande, e realmente era um navio imenso que estava ali na Baía de Guanabara, e ela dizia: como é que um peso tão grande, toda uma estrutura feita em aço, e ele consegue flutuar? É maravilhoso a gente compreender as coisas. É claro que a ciência ela tem de ser valorizada e ela precisa ser entendida por nós. Existe, e a física ela trabalha com isso, de que existe uma força chamada de empuxo. É uma força de baixo para cima que age naquele casco, naquele navio, e o mantém flutuando. E aí, para quem já teve a oportunidade de estudar um pouquinho, já ouviu falar de Arquimedes. Tem um princípio de Arquimedes, um teorema de Arquimedes que fisicamente demonstra qual é essa força que faz com que aquele navio se mantenha flutuando, como eu falei, chamada a força de empuxo. E é interessante que Arquimedes, ele viveu cerca de 200, 150, 200 anos antes de Cristo. Quando ele teve esse entendimento dessa coisa, e o homem, aí ele se considera, e todo mundo diz: esse tocou um telefone aqui, mas nós vamos continuar. Esse é o teorema, é o princípio de Arquimedes, ficou patente isso no mundo inteiro. Ele talvez não soubesse que foi Deus que criou. O homem simplesmente ele descobre, mas quem cria é Deus. Desde lá, 6.000 anos atrás, aproximadamente, quando a arca de Noé, quando o Senhor mandou que Noé construísse uma arca, é porque ela ia flutuar. Então já havia da parte de Deus, muito antes da ciência descobrir há 2.000 anos atrás, mas há 4.000 anos antes de Arquimedes, Deus já tinha botado para operar essa força do impulso, quando ele mandou que fosse construído essa arca e levar tudo aquilo que a arca levou. É um propósito de Deus, para que nós,
o homem pudéssemos usufruir daquilo que ele já estabeleceu. As próprias águas dos oceanos, tudo isso é criação. O homem, ele vai atrás, ele vai de alguma maneira descobrindo, mas ele não cria. O homem não pode criar, só tem um Criador, é o Deus Todo-Poderoso. Mas aqueles navios, voltando a esse comentário que a Neide fez, aqueles navios todos parados ali, ancorados, não deixando de cumprir o propósito para os quais eles foram criados. Eles foram criados com um propósito de sair navegando, fazendo transporte de pessoas ou de materiais, de equipamentos, enfim, indo de um porto para outro porto. O fato deles estarem ancorados ali não é o normal, não é o melhor. Como é que está a tua vida? Será que você está ancorado também, fixado, paralisado por alguma dificuldade? Esses navios estão enfrentando dificuldade. E essas companhias estão enfrentando dificuldade. Mas, e eu e você? O que tem nos paralisado? Claro, nós não estamos aqui falando de que nós devemos deixar de cumprir aquilo que as autoridades estão estabelecendo com relação a nós nos mantermos mais contidos nesse período que nós ainda estamos atravessando. Mas o que eu quero dizer é que espiritualmente nós não podemos estar também trancafiados, ainda que humanamente nós estamos um pouco mais limitados, mas o nosso propósito, o propósito que Deus tem para a tua vida, ele tem de ser cumprido. Não te deixe intimidar, não te deixe apavorar com todas essas circunstâncias que estão acontecendo na tua vida, e é natural, é normal, nós sabemos disso. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele nos fala sobre isso em Mateus 16, 33, que no mundo nós passaríamos realmente por aflições, por situações, mas ele disse, olha, tem de bom ânimo, ele já venceu, ele já foi na frente, ele já conquistou para cada um de nós. Então, nós temos de continuar e realizar a obra que o Senhor tem estabelecido para cada um de nós. Nós temos um propósito, nós sabemos que nós fazemos parte do corpo de Cristo. O corpo, ele é um corpo vivo, ativo, ele não pode se conter, se deter, se ancorar. Não, ele tem de se movimentar, ele tem de cumprir um propósito. E esse propósito, ele tem de ser cumprido através de uma decisão. Tudo é uma questão de decisão. Se eu olhar as circunstâncias e disser e achar que eu não vou ultrapassar, eu não vou ultrapassar. Mas se eu olho a mesma circunstância, a mesma barreira, e eu declaro, eu vou ultrapassar essa barreira, eu vou ultrapassar essa barreira. Não pelas minhas forças, pela minha capacidade, pela inteligência, por qualquer artifício humano, não, é pelo poder de Deus. Deus está conosco como um poderoso guerreiro. Essa posição é daqueles que realmente conquistam, daqueles que avançam. Então não vamos paralisar, não vamos nos deixar impactar, vamos continuar, vamos avançar. E falando ainda de navio, o navio quando está lá em alto mar, ele liga o GPS, vai no automático, e quando se aproxima assim do destino, do porto aonde ele vai atracar, ele aí, o comandante do navio, ele normalmente, ele tem de fazer isso, até por força da legislação, ele tem de convocar o que se chama de um prático. Um prático é um homem que conhece perfeitamente aquela região aonde o navio vai atracar. Ele conhece cada terreno, cada pedra que está submersa ali próximo do porto aonde o navio vai chegar no seu destino. E aí o prático, ele sobe para o navio ainda em movimento, o navio ainda navegando. É lançado uma escada e ele sobe aquela escada
ali naquela região que ele domina, que ele conhece. O prático, e o próprio nome dessa profissão é prático, aquele que conhece praticamente todo aquele mapa submerso que está ali embaixo daquelas águas por onde o navio vai passar, para evitar um acidente, o navio raspar por cima de uma pedra ou coisa parecida, de uma rocha que esteja, até de um navio que eventualmente tenha naufragado naquela região e que esse navio pode estar passando e trazendo um prejuízo muito grande. Então, o prático, ele assume, ele toma o timão da mão do comandante. A partir dali, ele é a autoridade. Você sabe que você tem um piloto que está dentro de você, o Espírito Santo de Deus, que ele vai te mostrar cada obstáculo que está submerso, cada dificuldade. Ele sabe como contornar cada uma delas. Que seja essa o conhecimento de nós entendermos que nós, ainda que estamos no mundo, ainda que estamos passando por cima como aquele comandante de obstáculos que ele não conhece, que ele não está conseguindo, por ele mesmo, pelo conhecimento dele, se desviar. E ele usa aí o recurso do prático. Vamos usar o recurso que nós temos. Nós temos o Espírito Santo de Deus. É o próprio Deus que agora está em nós, porque nós aceitamos, nós recebemos, nós entendemos a obra da cruz do Calvário e o Senhor nos prometeu que seria assim para os filhos. Nós agora temos o direito de termos em nós o próprio Deus, o Espírito Santo de Deus, que nos guia, que nos faz caminhar por essa vida sem deixar que nós cumpramos o mais importante, o propósito que Deus tem para a nossa vida. Entrega o controle ao Espírito Santo de Deus. Ele é que nos guia, ele é o nosso guia. Em Romanos 8,14, pois todos os que são guiados, aleluia, você é guiado pelo Espírito de Deus, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você é guiado? Você está se permitindo ser guiado? Sai do comando, entrega ao Espírito Santo de Deus. Ele é o melhor piloto, ele vai te levar para uma posição de vitória, de estabilidade, de confiança. Tem um princípio da fé que diz que nós devemos confiar, crer, depender, obedecer. Confia, creia, dependa, obedeça. Obedeça a palavra, dependa da palavra. Confia, obedeça, creia. Deus tem algo maravilhoso, independente do mar que você está atravessando. As ondas podem estar muito altas ou não, o vento pode estar muito forte, mas siga a inspiração do Espírito Santo de Deus. E a sua viagem será uma viagem segura, sem imprevisto nenhum. Dê a oportunidade do prático embarcar. Na verdade, ele já embarcou, ele já está no controle, mas você tem de entregar, porque Deus, ele não faz nada sem que o homem coopere com Deus. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Então, não deixa de se utilizar daquilo que o Senhor já disponibilizou para nós. Jesus nos garantiu o destino daqueles que são filhos de Deus. Você é filho de Deus? Tem um destino, tem um lugar que você vai chegar, tem um porto seguro, aonde você vai poder chegar e ali você entrar no descanso. Há um lugar de descanso. Em João 17,14, ele, no finalzinho do versículo, diz assim, eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. É o próprio Jesus Cristo falando de mim e de você. Não peço, Pai, que os tire do mundo,
e sim que os guarde do mal. Ele já deixou um guardião para nos guardar, para nos proteger, o Espírito Santo de Deus. Eles não são do mundo, e ele enfatiza, como também eu não sou do mundo. Que essa força que age de baixo para cima, como eu falei, aquele empuxo que mantém, a força do empuxo que mantém o navio flutuando, que o Espírito Santo de Deus, essa força de empuxo que nos levanta, que nos leva para cima, até atingirmos a estatura, o plano, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Essa é a palavra que nós temos de botar em prática a cada dia, enfatizando. A ciência ela veio muito depois da palavra de Deus, a palavra já foi liberada. Então, não é, como eu falei, por algum mérito, alguma capacidade que o homem tem, ainda que nós devamos ter essa consciência de que nós temos de evoluir, nós temos de progredir. Você que está estudando, está se formando, tem de procurar realmente se aperfeiçoar, fazer o melhor, mas é como lá em Isaías 55, a partir do versículo 9, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus são muito mais altos que os nossos pensamentos. Por isso, deixa o volante, deixa o timão da tua embarcação, entrega ao Espírito Santo de Deus e vai de carona. Além de, como eu falei, ela vai na carona, podendo apreciar toda aquela paisagem. A gente que vai no volante não consegue desviar muito o olhar, evidentemente, por uma questão de segurança, mas que seja assim na tua vida, na nossa vida, pois todos, e volto a repetir, que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Aleluia. Lá em João 18:36, respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim. Ele falando isso para Herodes, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Portanto, Jesus, ele fez essa declaração, ele estava falando de algo que era próprio dos filhos de Deus. Ele desceu para nos resgatar. E nós tomamos assim essa oportunidade, essa condição de nós crescermos em Cristo Jesus. Ele veio, ele realizou a obra em 1 Coríntios 15:22, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vida em todos os sentidos, em todos os sentidos. Em João 6,38, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Você entende que existe uma promessa, há um plano, e esse plano foi estabelecido pelo próprio Deus. Usou até a coisa mais preciosa que ele tinha, o seu próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo, para descer, para realizar uma obra e voltar para o Pai, até o dia que ele vem para arrebatar a sua igreja. Que seja esse dia, a expectativa nossa de que nós estamos realmente no caminho, nós estamos entregando o nosso controle da nossa vida ao Espírito Santo de Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, porque compreendemos, entendemos espiritualmente a obra maravilhosa que tu realizaste a nosso favor. Receba, Senhor, nessa noite, através da nossa entrega da nossa vida a ti, declarando, Senhor, nós somos totalmente dependentes de ti e resolvemos entregar o controle das nossas vidas
em tuas mãos. Nós o fazemos na consciência de que o Senhor cuida de nós. Que Deus abençoe. Até a próxima oportunidade. Fique com Deus. Amém.